Pai do Senhor Jesus, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus, meus irmãos, né? Graças a Deus, mais uma vez aqui, né, irmãos, na presença de Deus, né, fazendo a obra do Senhor, devagarinho, mas sempre, né, irmãos, porque o objetivo aqui é ganhar alma para o Senhor Jesus, né, e que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Eu espero que esteja todos bens, porque graças a Deus eu estou bem, graças a Deus, né? Passou um vento muito forte dentro do seio da família, mas graças a Deus, Deus já deu a vitória. Estamos todos bem, graças a Deus, né? E que assim seja e que continue bem, né? Na família de todos vocês, assim como está bem na minha família, para a glória de Deus, né? Eu agradeço a Deus por Ele ter me trazido até aqui mais uma vez, né, irmãos, para meditar na palavra do Senhor. Nós vamos meditar aqui, né, irmãos, sobre a palavra de Deus que fala o vaso na mão do oleiro, né, irmãos? Porque todos nós somos vaso, né, na mão do oleiro. Feliz daqueles, né, que não se quebra na mão do oleiro. É difícil um servo de Deus que ainda não se quebrou na mão do oleiro, né, irmãos? Porque eu mesma, sinceramente, eu fui quebrada na mão do oleiro e todos os irmãos, né, que congregavam comigo naquela época na Assembleia de Deus de Missões sabem que eu fui quebrada. Porque os 30 dias que eu fiquei internada no hospital, entre a vida e a morte, que cheguei a ficar no isolamento, passar por 2 cirurgias e ficar, né, uma semana desenganada dos médicos, ali foi uma quebrada boa, né, que eu me quebrei na mão do oleiro. Por isso, irmão, a gente tem que olhar para a palavra de Deus e prestar atenção, né? O que a palavra nos diz e a gente não olhar para a direita nem para a esquerda, porque muitas vezes a gente entristece, né? Onde a gente está congregando, a gente vê coisa que a gente se entristece e a gente pega, começa a esmorecer, começa a ficar em casa. Eu estava dessa forma, né? Tinha dia que eu já não ia para a igreja no culto, estava esmorecida, e a palavra de Deus diz que são muitos chamados, mas poucos são os escolhidos. E aqueles que são escolhidos por Deus, ele não tem escolha, ou ele faz a obra de Deus, ou Deus quebra, a gente é quebrado na mão do oleiro, ele refaz a gente de novo. Mas a gente tem que prosseguir fazendo a obra de Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus não poupou nem seu filho unigênito. Ele deu seu filho para morrer por todos nós. Então não adianta a gente querer dizer que Deus vai nos poupar, sendo que a gente é chamado para fazer a obra dele. Porque a pessoa que é escolhido para fazer a obra de Deus não tem escolha. E quando a pessoa não quer fazer a obra de Deus, essa pessoa não tem felicidade, essa pessoa não tem vida, essa pessoa não prospera nessa vida. Porque se sonega a cumprir o chamado de Deus, né? Se sonega a fazer. E a palavra de Deus diz que uma pessoa que se coloca na posição, atendendo o chamado de Deus, nas mãos de Deus, a vida dessa pessoa vale por 1 milhão de pessoas. Porque é pessoas que vai saquear o inferno, é pessoas que vai levar a palavra de Deus, né? Tirar almas que estão encorrentadas na mão de Satanás através da palavra de Deus, revestido do poder de Deus, sendo usado por Deus para fazer a obra de Deus. Temos que nos colocar na brecha e compreender isso, né? E como muitas vezes a gente vê um crente com a vida tão derrotada, mas irmão, a gente fala, mas como, né? O irmão está desse jeito, é porque o irmão não quer fazer a obra de Deus. Tem aqueles que são só chamados, né? Só chamado, aceite o Senhor Jesus, pode levar a sua vida tranquilamente, no seu emprego, mas que dê testemunho de crente. Desde que ele viva uma vida regada dentro da palavra, dando testemunho, essas pessoas está tudo bem com eles. Mas tem aqueles que são escolhidos. Os escolhidos são aqueles que têm que levar a palavra. Não pode sonegar de levar a palavra. São pessoas que tem que se lançar nos braços de Deus e falar, envia-me, Senhor, eis-me aqui, estou pronta para fazer a tua obra, doa quem doer, chora quem chorar, gema quem gemer, mas eu estou aqui para falar do seu amor, da multidão da sua misericórdia, né? E da justiça do Senhor. As pessoas precisam saber que Deus é Deus, que Deus é Deus, que a soberania dele é intocável e que a glória dele ele não dá a outro. E que não adianta a pessoa que é escolhido desde o ventre da mãe ficar se escondendo, ficar como Jonas, que fugiu da batalha.
Quantos estão aí igualmente Jonas, que fez uma única obra e depois desapareceu da história, sumiu? Porque a única obra de Jonas foi em Nínive. Mas ele foi um profeta tão ruim, né, que chegou a questionar Deus por ter salvado aquela nação. Ele foi levar a palavra, mas não queria que Deus salvasse a nação. E foi na marra, porque não teve outra saída. E isso não é... Isso é falta de sabedoria, né? É falta de sabedoria. A palavra de Deus vai dizer para todos nós ali, né, no livro em 1 Coríntios, no capítulo 2 e o versículo 9, a palavra de Deus fala da seguinte forma: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o ama. Então, olha que coisa gloriosa para quem ama a Deus, não é para quem Deus ama, não. Ele preparou todas essas coisas maravilhosas que nossos olhos nunca viu, nosso ouvido nunca ouviu, nunca subiu ao nosso coração, para aqueles que amam Ele, porque quem ama Ele cumpre o seu chamado. Cumpre o chamado dele. Cumpre a ordenança dele. E vive de acordo com a palavra dele. Então, ele tem essas coisas maravilhosas guardadas para aqueles que o ama. Para aquele que ama ele. Não é para quem ele ama, é para quem o ama ele. Porque quem ama ele, obedece à palavra dele. O Senhor Jesus disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. O Senhor Jesus disse isso. Aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. E eu estarei nele. E me manifestarei a ele. Aquele que me ama. Aqui, a palavra de Deus vai falar aqui com Israel, que o Israel de hoje é os gentios que chegaram a Deus e estão vivendo uma vida que muitos, né, estão se afastando do caminho do Senhor, estão se esfriando, como a própria palavra de Deus diz, outros têm aquele chamado, mas não quer fazer a obra, né? E louvo a Deus pela vida de milhares e milhares que estão aí fazendo a obra de Deus, graças a Deus por isso, né, amados irmãos? Graças a Deus, né? A palavra de Deus vai nos dizer aqui, Deus usando o profeta, né, Jeremias falando, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou na sua mão, o oleiro torna a fazê-lo outro vaso, conforme o que lhe parece bem aos olhos do oleiro a fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Para que se debater? Por que não atendeu o chamado do Senhor? Por que não cumpriu o seu ministério? Você tem ministério de pregar, pregue. Você tem de louvor, você louve. Você tem de intercessão, interceda. Cumpra o seu ministério. Seja ágil na obra que Deus colocou nas suas mãos. E faça. Agrade o Senhor. Porque não podemos comparecer diante do Senhor com mão vazia. A palavra de Deus já diz isso. Como vamos comparecer diante do Senhor com as nossas mãos vazias? Intercede, porque o intercessor muitas vezes nem sequer aparece na igreja, dentro dos olhos daqueles que estão lá pregando, daquelas pessoas que estão lá na igreja, é uma pessoa que está sentadinho lá no canto. Mas como intercessor, quantas almas são libertas? Quantas pessoas o Espírito Santo toca no coração e leva aquelas pessoas impulsionadas pelo Espírito Santo para a igreja? E quando chega lá, ouve a palavra, o Espírito Santo entra e faz a obra na pessoa, porque tem intercessor. Vamos orar, vamos buscar a Deus, nos consagrar, interceder, pregar a palavra de Deus. Não fique triste se as pessoas não te aplaudem, não estamos aqui para ser aplaudidos não, amados. Estamos aqui para fazer a obra de Deus, doa quem doer, gema quem gemer. O que importa é fazer a obra de Deus. Aqui ele fala,
Porventura não sois vós o barro nas minhas mãos, Israel? Isso aqui é Deus falando para Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar, para derrubar, para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falei, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. Aqui o que Deus está falando? Deus está falando que tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos, mas essa colheita é feita com a permissão de Deus. Ninguém colhe o que planta sem a permissão dele. Tem que ter a permissão dele. Por isso ele se assume dizendo, me arrependerei do mal que ia fazer se você se arrepender. Por quê que ele está dizendo isso? Porque o arrependimento traz o perdão, e Deus é misericordioso. O arrependimento vai lá na misericórdia de Deus, em nosso favor, né? Precisa do arrependimento, precisa abandonar de fazer o pecado. Ele fala que se intentar no coração dele de destruir a nação, por causa da rebeldia da nação, ele manda o profeta falar que ele está preparado para executar os juízos dele sobre aquela nação. Mas se essa nação se arrepender, pedir perdão dos seus pecados e endireitar as suas veredas, então o mal não virá sobre essa nação. Deus vai ouvir a oração e o arrependimento dessa nação. E vai ter de misericórdia dela, assim como ele teve de Nínive. E perdoa os pecados. Tá? Aí ele volta a falar no versículo 9. E no momento em que falar de uma nação, de um reino para edificar, para plantar, e se fizer mal diante dos meus olhos, e não dando ouvido às minhas palavras, então me arrependerei do bem que tinha de fazer, que tinha falado que faria. Aqui ele está falando, ó. Ele manda falar. Se você arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos, verdadeiramente se levantar, praticar o bem, converter dos seus maus caminhos, o mal que ia acontecer sobre a tua vida não vai acontecer mais. Porque eu ouvi a tua lágrima, recebi o teu arrependimento, recebi tua oração e você se converteu dos seus maus caminhos, você voltou para mim. Então, o mal que ele acontecer, te darei livramento, não acontecerá mais. Mas se eu mandar falar e você não se converter, você continuar na prática do mal, então o bem que eu falei para você que eu ia fazer se você se arrependesse, esse bem você não vai receber. Porque você não houve arrependimento, você não se converteu dos seus maus caminhos, você continua praticando do mal. Você não há arrependimento em você. Então o mal virá sobre você. É disso que Deus está falando, virá sobre essa nação. E isso, quando fala de nação, também pode ser para uma pessoa em particular. Em particular. Pode ser para um vaso, em particular. Ele fala, e no outro vai falar, ora, pois, pela agora, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou formando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um dos seus maus caminhos, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas se eles dizerem não há esperança, porque andamos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o seu propósito, o propósito do seu coração. Então, portanto, assim diz o Senhor, pregai agora entre os gentios. Quem ouviu tal coisa? Né? Muito horrenda faz a Virgem de Israel. Quem ouviu tal coisa? Então está falando muito mal, grande mal faz agora a Virgem de Israel. Muito mal faz agora. Não ouviram os profetas. Não ouviram. O profeta falou, mas não deram ouvido os profetas. Se eles falaram, se falar no seu coração que não há mais esperança, está falando. Eu projeto um grande mal,
Então eu proponho a vocês agora, no versículo 11, eu proponho a vocês agora, convertei-vos agora, cada um dos seus maus caminhos, e olhai para os vossos caminhos e as vossas ações. Cuidado, muda suas veredas aí. Deus está falando. Mas se ele dizer, não há esperança, porque andamos segundo a nossa imaginação, e cada um fará segundo o propósito do seu coração, do seu mau coração. Então não haverá cura. Não haverá cura para essa nação. E isso estou falando de nação, mas isso também estou falando de vaso em particularmente. Não haverá cura, porque Deus está falando. Não haverá cura para essa nação, dessa situação. Aí ele fala, quem ouviu? Portanto, assim diz o Senhor, preguai coisas muito horrendas fez a Virgem de Israel. Porventura, olha aqui, porventura deve do Líbano deixar de fechar dos campos, a neve do Líbano deixará a rocha do campo, ou as gotas de água fria que corre na terra estranha? Contudo, o meu povo tem esquecido de mim, e queimando incenso, a vaidade que o faz tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andasse por vereda, afastando-se da plenitude, e pondo-se perpétuo assovio, todos aqueles que passar por ela se espantará e menejará as suas cabeças. É como você olhar para uma pessoa que está lá no fundo do poço, uma pessoa que está suja, rasgada. Eu digo isso porque a gente é pó, a gente é falho. Eu já cheguei a fazer isso e sei que tem muitos que faz, né? Que passa por uma pessoa numa situação difícil e você olha assim e faz. Assim ficou o país de Israel. Por causa da rebeldia, da desobediência, por não ouvir a palavra de Deus, por não voltar. Era o profeta pregando e eles não voltavam para os caminhos santos do Senhor. Eles foram rebentados na mão do oleiro. Eles foram. Aqui a palavra de Deus vai dizer, ó, criado para ser um vaso de honra para ele, contudo o orgulho e a falta de arrependimento impediram de que Deus moldasse a nação. Aqueles, porém, que experimentam a salvação do oleiro, que é o Senhor Jesus, e depois passa a ignorar o seu trabalho e se perde. Isso significa que relutar para não ser moldado pela palavra de Deus, rejeita o processo da transformação estabelecida por ele. Por isso é destinado à ruína. Isso aqui está falando do crente desviado dos caminhos do Senhor, que rejeita a palavra de Deus. Eu estou falando que essa pregação é para uma nação, assim como é para uma igreja, e é para o individual, é para individualmente. O crente que se desvia do caminho santo do Senhor e que a palavra vem e vai rejeitando, não se corrige, né? Vem a correção do Senhor e rejeita. Então essa pessoa, né, é destinada à ruína, né? É destinado à ruína. É isso que acontece com a vida daqueles que se desviam dos caminhos santos do Senhor, né? E Deus tem trabalhado nas nossas vidas de uma forma tremendamente, né? A palavra de Deus vai nos dizer aqui, ó, que Deus, ele move o coração dele de acordo com nossos atos, com nosso arrependimento, com nossa misericórdia. Ele move. Às vezes eu posso estar
ruim no caminho do Senhor e de acordo com o meu arrependimento, com o meu pedido de perdão, saindo dos meus maus caminhos, voltando-se para o Senhor, me colocando na dispensação dEle, nos cuidados dEle. Então Ele me poupa daquele sofrimento, Ele me toma pela mão e Ele me levanta, Ele me restitui. Ele me perdoa e me restitui. É disso que Deus está falando. Deus falou aqui para a nação de Israel. Deus está falando para mim e para todos os irmãos e para todos aqueles que vão ouvir esse vídeo. Se tiver alguém fraco, alguém desviado dos caminhos santos do Senhor, alguém cocheando entre dois pensamentos, alguém que vai na igreja esporadicamente, que já não tem mais aquela vontade de servir a Deus, em nome de Jesus, se coloca na dispensação do Senhor, ora, busca a Deus. Você precisa ter sede de Deus, você precisa almejar estar na presença de Deus, você precisa almejar ter desejo de louvar a Deus, de agradecer a Deus. Você precisa ter essa sede. Busca em Deus com jejum e oração, com lágrima, com arrependimento. Busca a Deus, irmãos. Busca a Deus, meus amados irmãos, aqueles que estão cocheando entre dois pensamentos, aqueles que estão fraquinhos, aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, mas que ainda não apostataram da fé, estão só afastados, não estão indo na igreja, mas não apostataram ainda da fé. Em nome de Jesus, volta. Volta enquanto é tempo, Jesus está te chamando, volta, porque Deus é misericordioso, Ele está dizendo, se você voltar, nenhum mal vai lhe suceder. Tudo que você fez aí, os dias que você estava desviado, Deus vai te purificar, Deus vai perdoar o seu pecado, Ele vai lhe restituir. Em nome de Jesus, faz isso para a glória de Deus, para a tua felicidade, amadas irmãs, irmãos em Cristo Jesus, jovens, adolescentes, em nome de Jesus, é tempo de nós nos arrependermos, é tempo de voltarmos para Deus, o quanto mais rápido possível. Não há tempo mais para brincar de crente, não há mais tempo para isso, não tem tempo para isso. Busca a Deus enquanto se pode achar, invocar Ele enquanto Ele está perto. Façam isso em nome de Jesus. Você viu lá o que Deus guarda para aqueles que o amam. É algo, né, que está lá em 1 Coríntios 2, versículo 9. É coisa que nossos olhos nunca viu, nosso ouvido nunca ouviu, nunca subiu no nosso coração de tão perfeito e glorioso que é. Mas é o que Ele guardou para aqueles que o amam. Para aqueles que amam Ele, porque quem ama Ele, obedece a palavra dEle, anda nos preceitos dEle, faz a vontade dEle. Ele é Pai, você precisa obedecê-lo. Ele é Pai, entendam isso. Ele é Pai, Ele não é padrasto, Ele é Pai, tá? Ele é Pai de todos os pais, tá? Ele é Pai de todos os pais, Ele é Senhor dos senhores, Ele é o amor. A essência do amor em movimento, o Espírito Santo de Deus, é o amor de Deus em movimento. Então, enquanto a graça de Deus está sobre a face da terra, derramado sobre a face da terra, corre para os braços de Jesus. Corre. Em nome de Jesus, corre para os braços de Jesus, tá? Eu deixo essa palavra nessa manhã para a meditação dos irmãos, tá? Para a glória de Deus, peço a vocês, tá? Que envie para muitos, tá? Dê seus likes, tá? Se inscreva nesse canal, ajude esse canal a crescer, para que o YouTube me comece mais. Em nome de Jesus, fica toda a gloriosa paz de Deus. Fique na gloriosa paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, que tenha todos, né, um final de semana maravilhoso, né? Que o Natal está aí se aproximando, né, irmãos? Mas o nosso Natal é todos os dias. Porque Jesus Cristo está com todos nós, todos os dias, até a consumação dos tempos. Todo dia para nós é Natal. Glórias a Deus. Um abraço, irmã Maria dos Prazeres, e a paz do Senhor Jesus para todos. Amém e amém.